Vamos incluir um novo ativo na nossa carteira, e um ativo polêmico, hein? Porque ele está em queda livre. Projeto Milhão, episódio 8, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me desculpe, mas é episódio hoje 8 sim. Então, novo aporte na nossa carteira, novo ativo da carteira. Segundo o Valor Invest, as ações do Bradesco caem 2 dígitos após balanço e lideram perdas do Ibovespa. E o seu dinheiro, balanço, Bradesco BBDC 4, decepciona mais uma vez. Lucro do quarto trimestre de 2023 fica abaixo da expectativa do mercado e cai 21% em 2023. E realmente podemos ver, isso aqui é uma imagem do Google, que nos últimos 5 dias o Bradesco está em queda livre, caindo, chegando aí a quase 13% de desvalorização. E sim, nós estamos falando do Bradesco porque o nosso novo ativo que vai compor nossa carteira é o Bradesco BBDC4. O que é interessante nós entendermos aqui? Que o Bradesco, por mais que ele entregou um valor, na verdade entregou uma lucratividade inferior ao esperado, à expectativa do mercado, ele ainda entregou lucro, o que é muito importante. Então, partimos do princípio que não é um banco, pelo menos atualmente, ele não é um banco que está entregando prejuízo. E se nós consultarmos o Bradesco no Banco Data, podemos ver que sim, é um banco que vem entregando lucros recorrentes na casa dos bilhões. Mas o porquê que eu decidi então colocar na carteira, sendo que o ativo tem grande possibilidade de continuar caindo? Por causa de uma relação que eu chamo de altas e quedas. Risco em bolsa de valores, risco nos investimentos sempre tem, sempre vai ter, e assim funciona, e nós temos que aceitar isso e pronto. Só que nos dois lados existe risco. Quando você investe em ações que estão caindo, você tem um risco assumido. Mas quando você investe em ações que estão subindo, estão em alta, você também tem um risco assumido. É isso mesmo, saiba você disso. Tem que falar a verdade, tem que ser sincero aqui contigo. E nessa relação de que eu falo de altas e baixas, eu acredito que o risco em investir em empresas que estão muito em alta, muito esticado, quando você pega na verdade lá na frente, não está começando a subir, você pega ela muito lá em cima, é um risco talvez até maior. Por quê? O mercado, ele tende a corrigir preços dos ativos. Então, se uma ação, por um exemplo, o Bradesco, vamos supor que ele estava subindo demais. Se uma ação está subindo demais, está esticando demais seus números, está sendo negociada muito acima do que realmente ele vale, um dia isso possivelmente vai corrigir. Óbvio, o mercado ele faz o que ele quiser. Ele pode continuar subindo sem correção por um tempo indeterminado, mas eu já vi muito isso acontecer, empresas esticadas corrigir, e daí quando corrige, meu amigo, pega um fluxo de queda, queda, e você surfa essa queda. Ou seja, se você compra lá no pico uma empresa que caiu demais, é modinha, tá subindo, então nunca mais vai parar de subir. Daqui a pouco, às vezes você compra lá em cima e ela para de subir. O mercado respira, corrige ela, você vai surfar uma baixa. Então, por esse motivo que eu acho muito arriscado investir em empresas que estão subindo demais. Agora, no caso de quedas, qual que é o risco aqui? Empresas que estão em quedas, mas não momentânea, porque sim, está indo para fita, né? Está indo para o beleléu. Então, você vai pegar uma empresa que está caindo com a expectativa que ela suba, só que ela não para de cair. Ela ainda continua caindo. É o risco também, porque se ela está caindo, é por algum motivo, do nada, raramente cai, e quando cai, é pouquinho, é alguma correçãozinha, algum fluxo de mercado. Quando cai demais assim, é um motivo grande. No caso do Bradesco, um dos motivos é o seu balanço que veio inferior ao que o mercado esperava. Porém, se você tem o risco de pegar ela lá embaixo e ela continuar caindo, ela já caiu um tantão, entendeu? Diferente de quando uma empresa está corrigindo e está começando a cair, e às vezes acontece mais uma coisa em cima e cai demais, o espaço de queda é muito maior. Então, por isso que eu acredito que talvez seja um risco maior investir em empresas que subiram demais. Eu não gosto de investir em empresas que estão muito esticadas. Para ficar mais fácil, eu vou exemplificar isso até com o próprio Bradesco. Aqui no Investidor 10, logo no início ali, você pode clicar, escrever ali BBDC4, que vai ter esses números aqui. Alguns dos números importantes que nós temos que ver aqui, além de todos, vamos dar atenção ao P sobre VP dele, que é o preço sobre valor patrimonial. O PL também é importante, PL ali é o preço sobre lucro, só aguarda que ele está em 10, tá?
não vamos explicar nesse momento para não ficar muito longo o vídeo. Mas pense o seguinte, o P sobre VP ele está inferior a 1. Lembrando que se você já assiste o canal, você já sabe o que significa, mas se você é novo por aqui, vamos lá. Pense que o P sobre VP tem que ficar na casa de 1 pelo menos, para ser um preço justo. Se aquele ativo, no caso o Bradesco, está acima de 1, o mercado, em tese, está considerando que ele está caro, acima do seu valor patrimonial. Se ele está inferior a 1, quer dizer que ele está descontado, está inferior ao seu valor patrimonial. Pense que uma moeda de R$1. Quanto vale uma moeda de R$1? Em tese, R$1. Se você está comprando uma moeda de R$1 por R$1,10, você está comprando 10 centavos mais caro. Se você está comprando uma moeda de R$1 por 90 centavos, está comprando 10 centavos mais barato. No caso, o Bradesco, com essa correção, com essa queda que teve, não vou chamar de correção porque teve um resultado ruim, por isso também da queda, mas com essa queda que teve o Bradesco, ele acabou ficando inferior a 1, o que pode ser talvez interessante. Agora, o mercado, ele tem essa base de 1 no P sobre VP. Se ele está abaixo, então pode ser que um dia ele tende a buscar esse 1 para ficar no seu preço justo. Então, se você está pegando ele inferior, se ele corrigir a voltar a pegar seu preço justo, você vai surfar uma pequena onda de alta ou grande, a depender da onda de alta que der. Agora, o contrário, como eu falei, uma empresa que esticou, no caso do YouTube 4, que é o Itaú, é interessante você sempre pegar empresas do mesmo setor, no caso do setor bancário, pode ver que o PL dele está igual, então tranquilo, não vamos comparar PL, vamos comparar o P sobre VP. Pode ver que o Itaú, ele está com uma alta muito expressiva nos últimos tempos, no caso de um ano para trás, e ele está com um P sobre VP de 1,77. Ou seja, vamos supor que o mercado viu essa alta e ele vamos corrigir esse ativo. Ele vai fazer o quê? Ele vai sair do 1,77 de P sobre VP e ele vai cair até o 1. Isso vai acontecer? Não sei, ninguém sabe, mas isso pode acontecer, certo? Geralmente, quando um ativo é muito bom, no caso, principalmente do Itaú, que é um ativo muito interessante, raramente ele vai corrigir, buscar o 1, tá bom? Mas pode acontecer. Isso que é interessante você ver, porque não existe só as duas ações, existe várias e várias ações. Então, quando você for olhar, pense nisso também. Então, o Itaú, ele subiu ali a fase 2 de P sobre VP. E também, no longo prazo, isso é muito interessante, por quê? Porque ele não vai corrigir em 2 meses, ele não vai corrigir talvez em um ano. Pode ser que o Bradesco continue ali em baixa por um bom tempo, pode ser que o Itaú continue ali em alta por um bom tempo, tá? Por isso que é importante pensar no longo prazo, dar-se o tempo do ativo respirar, no caso do Bradesco, talvez buscar aí essa correção para cima com a melhoria do banco. Claro que não é somente os números que vão falar por si, né? Somente ali na análise fundamentalista. Esses números têm que melhorar a partir do desempenho do banco, no caso, que é um banco, o desempenho da empresa. Então, o Bradesco tem que melhorar sua lucratividade, tem que aquecer o mercado para que o ânimo dos investidores de Bradesco volte a fluir e puxe o preço para cima da mesma forma que puxou o preço para baixo, somente a diferença que com a compra para puxar para cima. E falando em longo prazo, que eu estava comentando, uma coisa muito interessante, muito importante, que é nós vermos, são os dividendos, porque os dividendos, por mais que às vezes o Bradesco está pegando um lucro menor, ele ainda distribui dividendos, porque ele ainda teve o quê? Lucro. Não é uma empresa que entregou prejuízo. Fica mais interessante de ver isso quando nós vemos uma pequena tabela ali de indicadores no Investidor 10 também de ambos os bancos. No caso do Bradesco, tem vários indicadores, mas vamos nos atentar a esse aqui, ó, Dividend Yield, que é a porcentagem de dividendo de acordo com o seu preço que o ativo entrega. No caso do Bradesco está 8%. No caso do Itaú está a 3%, né? 3,66%. E para ficar mais fácil de entender isso, por que um entrega mais que o outro, sendo que o Itaú possivelmente tem um lucro maior que o Bradesco, por que o Bradesco entrega mais? Por causa de outro indicador ali, ó, payout. Payout é tanto que a empresa, no caso os bancos, entregam de rendimento para os seus acionistas. A partir de ver isso e algumas outras coisas também, que eu decidi então fazer um novo aporte na carteira. Lembrando de uma coisa sempre muito importante: seu dinheiro, suas regras, sua decisão. Isso aqui não é recomendação, é o que eu estou fazendo. Eu estou exemplificando para você ver como que funciona na prática, decisões a serem tomadas. Mas, em tese, nós vamos fazer então um novo aporte no valor de R$100 para a nossa nova carteira, e esse R$100 vai ser destinado totalmente para o Bradesco. E eu vou te explicar agora, vamos dar uma olhada então na nossa planilha da carteira do canal, para ver como que isso vai ficar. Beleza, agora já com a planilha aberta aqui, a gente consegue conversar um pouco mais
na prática. Então vamos lá. Nessa primeira parte, consolidado. O que é interessante aqui? Eu estipulei para a nossa carteira 50%, que seria o ideal, 50% em ações, 35% em fundos imobiliários. Se nós vermos na prática o atualizado, como que está aqui? 35% em ações e 58% em fundos, tá? Quase que ao contrário, né? Então, o que a nossa planilha, que é a nossa chefe, né? O nosso norte, está nos enchendo o saco, criticando. Gente, 23% a mais em fundos imobiliários, está faltando 15% em ações, tem que balancear isso. Zero nunca vai ficar, dificilmente, mas o ideal é ficar bem próximo aí ao que nós colocamos como ideal. E aí, o que eu posso te dizer? Nós temos que mexer aqui, ou seja, nós temos que atuar nas ações. Como nós não pretendemos vender, nós vamos comprar mais ações para deixar um pouco mais pareio isso aí, beleza? Então quando nós vamos aqui nas ações, na aba das ações, nós podemos ver nossas ações e agora nós vamos fazer o que? Nós vamos colocar R$100 em Bradesco. Se você for ver, ele realmente está acima dos outros ativos dentro da classe. Mas se nós formos no consolidado, agora ficou um pouco mais perto, ó, 3% falta. E aqui ainda está muito, mas não tem problema neste momento. Pode ver que também nós não temos renda fixa, o importante é que ficou bem mais próximo do ideal das ações. Então, ok, beleza. Os próximos investimentos possivelmente vai ser em ações também, ou até mesmo renda fixa para acertar esse nosso ideal em renda fixa que está faltando. Mas vou voltar lá para as ações. Por que eu decidi então o Bradesco colocar 38%, sendo que aqui está 8%, aqui 8%, 9% e ficou ali fora? Porque dentro da classe, não necessariamente todos vão ter que ter a mesma porcentagem, porque alguns você vai dar mais atenção, outros menos. Por quê? Algum ativo vai ser mais focado em dividendos, então se a tua carteira é focada em dividendos, então você vai colocar ele como prioridade. Alguns ativos vão ser focados ali em valorização, então a valorização geralmente tem um risco maior, né? Porque às vezes é mais small cap, tem um risco maior, então você tem que colocar um valor menor do seu patrimônio e assim por diante. Neste momento, a decisão em Bradesco é o que? É ter o rendimento mensal, que ele distribui mensalmente, é ter 8% de dividend yield, que atualmente está 8% de dividend yield, e uma possibilidade de valorização para ele corrigir seu preço e buscar o preço, ou 1. Então, na minha visão, pode ser uma grande oportunidade. Lembre-se, não é recomendação, tá? Pela minha visão, é uma oportunidade. Mas é exatamente por isso, por esses motivos que nós vimos no vídeo e alguns outros, que eu vou incluir este valor em Bradesco. E me diz agora nos comentários o que você acha, você concorda comigo, você discorda de mim? Fale aqui para nós conversarmos sobre isso, certo? Muito obrigado pela sua presença, espero ter te ajudado com esse vídeo de alguma forma. Lembre-se, deixe seu like, manda esse vídeo para a galera que precisa aprender a investir vendo investimento na prática. Muito obrigado mais uma vez, te vejo no próximo, hein? Horário marcado. Até mais.